A situação lá no sul do estado é grave em relação ao vazamento de pesticida. O caminhão tombou na BR-135 e o pesticida tomou conta do terreno, da área, provocou estragos no local. O trabalho dos técnicos foi tentar garantir que não houvesse contaminação do solo e evitar que o problema chegue até o rio Guaribas, rio Gurgueia, perdão. Deixa eu falar com o Francisco Lima, está ao vivo? Tem informações para nós? Boa tarde, meu amigo Francisco Lima, já estava com saudade de você, fazia tempo que você não aparecia aqui no nosso Jornal do Piauí, os telespectadores também com saudade, mas aqui está ele, Francisco Lima, trazendo as informações para nós. Boa tarde para você. Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal do Piauí. O prazer é meu sempre estar participando do Jornal do Piauí. Uma pena que trazendo uma informação tão grave, né? Você mencionava aí há pouco, foi um acidente que aconteceu lá na região sul do estado, na BR-135, já famosa por esses acidentes, e que acabou fazendo com que um caminhão carregado de pesticida, herbicida veneno para a planta, tombasse e derrubasse todo esse veneno no solo, o que acabou gerando uma preocupação muito grande por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Desde terça-feira passada, os técnicos, a equipe da Secretaria vem trabalhando, já foram recolhidos 60 toneladas de solo que estavam contaminados para tentar evitar que o solo da região tenha prejuízos maiores. Eu vou conversar agora com o Renato Nogueira, que é gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente. Pode explicar melhor para a gente, Renato, qual é o perigo que há nesse tombamento, a partir do momento em que esse pesticida, todo esse veneno começa a contaminar o solo? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Trata-se de um veneno, você falou bem, né? Então, o principal cuidado que a gente toma inicialmente é com as pessoas. As pessoas jamais devem ter contato com o produto ou se aproximar do produto. É um produto tóxico, e quando ele é incendiado, ele emite vapores mais tóxicos ainda. Então tem vapores de enxofre, vapores de nitrogênio que podem provocar irritações. E a carga, como foi saqueada depois do tombamento, as pessoas tiveram acesso direto aos vapores. E elas não usam equipamentos de proteção que são necessários nesse caso, como por exemplo a máscara respiratória. Então a gente só pode se aproximar em caso de acidente com um produto perigoso com o devido equipamento de respiração. Isso aqui protege as vias respiratórias e protege os olhos. Então, só para alertar o nosso telespectador, Joel, o Renato está aqui com a máscara na mão, as pessoas acabaram chegando, se aproximando desse caminhão tombado para pegar lá o que tinha sobrado desse veneno. E o Renato está explicando que tem vapores tóxicos, as pessoas podem ficar doentes. Então não é para se aproximar dessa região, a não ser que você esteja bem protegido. Exatamente. Para você ter ideia, a gente chegou 2 dias após o acidente e ainda havia fumaça e vapores no local. Então houve a exposição de pessoas, a gente não sabe o nível de exposição, quanto tempo essas pessoas passaram expostas ao gás, e os relatos são que algumas pessoas apresentaram dores de cabeça, dores de garganta, tosse seca. Esses são sintomas mais comuns, mas uma exposição mais prolongada pode haver irritação das vias pulmonares, um próprio edema pulmonar. Tá certo. E aí, Joel, a gente entra em outro aspecto também bastante perigoso que tem causado receio para a Secretaria do Meio Ambiente, que é a possibilidade de chover lá na região de Bom Jesus, onde aconteceu esse acidente, e acabar levando esses resíduos tóxicos para o rio Gurgueia, que fica ali na região e abastece de água várias cidades da região sul ali do Piauí. A gente, inclusive, tem imagens, você está acompanhando imagens que começou a chover, que era uma das preocupações da SEMAR, lá na região de Bom Jesus. Renato, e agora, como é que fica? Bom, a gente já tinha essa previsão de chuva, a gente não sabia quanto ia chover. Então, a nossa rede de monitoramento, né, que está lá em Bom Jesus, nos informou que foi uma chuva muito forte. E a gente estava torcendo para que fosse uma chuva forte, já que havia a possibilidade de chuva, então que ela fosse bastante forte para haver uma maior diluição do produto. Então o produto ele é solúvel em água, então quanto mais diluído, mais fraco ele vai ficar. Agora resta a gente saber se ele conseguiu alcançar o rio Gurgueia, ou se ele ficou diluído pelo caminho. Segunda-feira nós vamos nos deslocar ao local para ver os impactos ambientais provocados pelo derramamento. Essa primeira missão da SEMAR foi para conter o vazamento, conter o dano ambiental, mas não foi possível mensurar os impactos. Os impactos sempre são posteriores. Ok, Renato, a gente tem uma pergunta do estúdio. Joelson. Bom, Renato, eu queria saber de vocês qual é
a letalidade, vamos dizer assim, desse herbicida é muito grave para a população, para as comunidades? Você recomendaria cautela no consumo de água nesse momento, enquanto os estudos não terminam? Nós obtivemos informações com o fabricante, né? O fabricante ele disse que o produto ele provoca apenas esses desconfortos, dor de cabeça, a ânsia de vômito, até mesmo vômito se for uma exposição prolongada. Então, não existe uma possibilidade, por exemplo, de óbito. Não, a pessoa não vai morrer por conta disso, mas vai sentir um forte desconforto. Se, como eu falei, se a chuva for muito forte, o produto vai chegar de forma mais fraca. Então, não vai haver uma contaminação muito forte. O nosso receio é que pode, naquele ponto que o rio receber esse produto, pode haver uma contaminação pontual, como morte de peixes, algum animal que possa beber água naquele ponto. Mas no decorrer do curso do rio Gurgueia, eu acredito que não vai haver problema, tendo em vista o grande nível de chuvas. Inclusive, Renato, a responsabilidade do próprio fabricante está sendo investigada, né? Sim. Todos que fazem parte dessa cadeia, eles são responsabilizados, né? O produtor ou o transportador, no caso, né? O produto não chegou até Teresina onde ia ser distribuído, mas tanto a transportadora como o produtor estão em frequente contato conosco, perguntando o que mais eles podem fazer, que ações eles precisam desenvolver. Então eles têm mostrado bastante iniciativa, boa vontade, isso tudo conta na avaliação do dano. Nesses casos, Joelson, a multa pode variar de 5 até 50 milhões de reais, de 5 mil até 50 milhões de reais, dependendo do nível, do grau de responsabilidade, tanto da empresa quanto da transportadora nesses casos. E agora, Gelson, a gente chama atenção, porque já foi alertado aqui no Jornal do Piauí, em vários outros telejornais da TV Cidade Verde, esse problema que tem lá na BR-135, já foi destinado emendas para que houvesse uma recuperação da BR, que tem um desnível muito grande entre a via em si, né, o asfalto, e a parte em que deve do acostamento. Então há um desnível muito grande e isso tem causado vários acidentes. Esse, com pesticida, foi apenas um. O Renato estava me dizendo que acontece em torno de 4 acidentes desse tipo, com material tóxico caindo no solo por ano, Renato. Exatamente. E para nossa preocupação, o rio Gurgueia ele margeia praticamente toda a BR-135, né, do trecho de Eliseu Martins até ali Redenção do Gurgueia. Então é uma zona de alta sensibilidade ambiental. Você tem muitas fazendas de gado, você tem o próprio rio, você tem captação de água de poços artesianos. Então é uma zona de alta sensibilidade. Como você falou, não foi o primeiro. Nós já tivemos derramamento de álcool, gasolina, óleo diesel, solventes, tintas, todo a margem da rodovia 135 que não está em fase de recapeamento nem de obras, por conta de saídas de pista e do alto desnível no acostamento. Então o veículo perde o controle e acaba tombando. Atualmente nós temos diariamente dezenas de veículos transportando diversos produtos perigosos. Nós temos óleo vegetal, óleo de cozinha, piche. Então, os caminhões são muito pesados. Quando eles se cruzam, existe um risco. No local mesmo onde aconteceu esse acidente, posterior ao acidente, houve 2 quase acidentes por conta disso. Tá ótimo, então a gente agradece a participação do Renato Nogueira, que é gerente de fiscalização da SEMAR, Joelson, e alertando então a respeito desse problema na BR-135, como se já não bastasse o risco em si do acidente, né, de causar ferimentos e morte nas pessoas, ainda também há o risco de acontecer um acidente com esses caminhões que carregam material tóxico, podendo contaminar não só o solo, mas também o rio Gurgueia, que passa ali logo ao lado. Joelson.